sexta-feira, 19 de março, começa agora. E a gente abre esta edição com informações sobre o velório e o sepultamento do prefeito de Vitória da Conquista, Herzing Guzmão. Ele morreu na noite de ontem em São Paulo, depois de mais de 3 meses internado para tratar sequelas da Covid. Ao vivo, o repórter David Fortunato tem informações para a gente. Boa noite, David. Boa noite, Dani. Para você também que acompanha a gente no nosso BATV, falo aqui de frente da Prefeitura em Vitória da Conquista. Antes de dar as informações, só para a gente mostrar as bandeiras, estão meio mastro como sinal de luto por essa situação de morte do prefeito Herzing Guzmão. Dani, amanhã, durante a manhã, o corpo do prefeito Herzing Guzmão deve chegar ao aeroporto Glauber Rocha por volta de 10 da manhã e aí segue para o Mediterrâneo na Avenida Laura Nunes. Durante a tarde, eu e o cinegrafista Edilei Pereira, nós passamos pelos trajetos que serão utilizados amanhã no cortejo fúnebre, tanto a Avenida Integração quanto a Juracy Magalhães. A gente observou que já está praticamente tudo pronto para esse momento que Vitória da Conquista passa com a morte do prefeito Herzing Guzmão. No Mediterrâneo, lembrando, vai ser um momento específico, exclusivo para a família e amigos próximos e também lideranças políticas durante o velório do prefeito Herzing Guzmão. E a gente vai mostrar agora uma reportagem falando de todo o trajeto que vai ser realizado amanhã. Vamos ver. O corpo do prefeito Herzing Guzmão deve chegar neste sábado em Vitória da Conquista, às 10 da manhã, no aeroporto Glauber Rocha. Logo depois, a partir do meio-dia, o velório será realizado na Casa de Eventos Mediterrâneo, na Avenida Laura Nunes, no bairro Boa Vista. O velório de Herzing Guzmão estará aberto exclusivamente neste sábado para a família, amigos próximos e lideranças políticas em Vitória da Conquista. O primeiro momento aqui no Mediterrâneo será exclusivo para a família. Homenagens também serão realizadas. Cerimônia reduzida, obedecendo todos os critérios relacionados ao combate à Covid-19. Nós teremos um culto. Herzing é uma pessoa evangélica, cristã. Nós teremos um culto e dentro desse período, entre meio-dia até as 15 horas, todas as homenagens aqui. Ainda no Mediterrâneo, a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista solicitou o suporte da Guarda Municipal, Polícia Civil, Militar e Federal, Tiro de Guerra e Sintrans. O número de pessoas será limitado por causa da pandemia de Covid. Depois, na saída, na sequência, acesso dentro do Cemitério da Saudade apenas para a família, respeitando e obedecendo todos os critérios relacionados ao combate à Covid-19. Às 3 da tarde, o cortejo fúnebre seguirá pela Avenida Charles Lemos. Depois, vai passar pela Avenida Juracy Magalhães e o trajeto segue ainda a Avenida Deputado Ulisses Guimarães e também na Avenida Integração, que divide o bairro Brasil e o centro da cidade, até chegar ao Cemitério da Saudade, no bairro Ibirapuera. O sepultamento está previsto para as 4 horas da tarde e será restrito à família de Herzing Guzmão. A população conquistense poderá se despedir do prefeito Herzing Guzmão durante o trajeto. A morte de Herzing Guzmão provocou um sentimento de tristeza na população de Vitória da Conquista. Depois de lutar muito contra as complicações da Covid, Herzing não resistiu. E essa determinação é reconhecida por todos. Uma cidade em luto. A morte do prefeito Herzing Guzmão abalou os moradores de Vitória da Conquista. Depois de 90 dias internado, Herzing não resistiu às complicações da Covid. Nas ruas da cidade, que Herzing tanto amava, o sentimento era de profunda tristeza. Um grande pesar, porque, de qualquer forma, é uma autoridade, Um homem que trabalhou em benefício de Conquista há muitos anos, em rádios, E depois o nosso prefeito, A gente orou, pedimos a Deus por ele, mas chegou o tempo, Todo mundo tem o seu tempo e a gente deixa um abraço para a família e que Deus conforte os corações. Muita tristeza, Um homem de reputação ilibada, trabalhou, fez por nossa cidade, iria fazer muito mais e gostava muito, amava a cidade e queria muito bem dela. É com muito sentimento que a gente perde, um prefeito e um amigo. Reeleito prefeito de Vitória da Conquista, Herzing Guzmão fazia questão de demonstrar seu amor pela joia do sertão baiano. Lutou por uma cidade melhor para os conquistenses. E o reconhecimento veio com a oportunidade de governar Conquista por mais 4 anos. Mas, infelizmente, não conseguiu iniciar o segundo mandato. Foi mais uma vítima da Covid-19. Ao entrar para a política, Herzing Guzmão ganhou amigos, adversários e o respeito de quem o admirava. A história de trabalho e amor por Vitória da Conquista
será sempre lembrada. Uma perda muito grande para a nossa cidade, tanto politicamente como uma liderança, uma pessoa que batalhou muito para a nossa cidade, um conquistense de raiz. A Prefeitura de Vitória da Conquista decretou luto oficial de 8 dias pela morte do prefeito Wesley Guzmão. As bandeiras estão a meio mastro em sinal de pesar. Flores foram colocadas na porta da prefeitura. Esse supermercado colocou a faixa do luto. Todos vivendo a mesma dor. Muito triste, muito mesmo. E... na verdade, sem palavras. A joia do sertão baiano perdeu um filho que tanto amou. E eu peço que as pessoas orem por esta terra. O meu amor por Conquista, a minha fé que eu tenho em Deus. Por isso que eu conclamo as pessoas. Essa cidade vai receber muitas e muitas bênçãos. Ninguém conseguirá atrapalhar a minha querida Vitória da Conquista, joia do sertão baiano. Por meio das redes sociais, políticos baianos e representantes de instituições lamentaram a morte do prefeito Wesley Guzmão. O ministro da Cidadania, João Roma Neto, publicou: com muito pesar, recebi a notícia do falecimento do prefeito de Vitória da Conquista, Wesley Guzmão. Wesley travou uma longa batalha contra a Covid-19, mas não resistiu. Pelas redes sociais, o governador da Bahia, Rui Costa, também expressou pesar pela morte do prefeito Wesley Guzmão. Ele disse: recebo com muita tristeza a notícia do falecimento de Wesley Guzmão, prefeito de Vitória da Conquista. Na política, atuamos em campos opostos, mas procurando sempre cumprir a nossa missão. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, também falou sobre essa perda para o cenário político e disse: é realmente uma grande perda porque ele era um líder que trazia esperança à população de Vitória da Conquista. Que Deus conforte a família e os amigos nesse momento de extrema dor. O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, publicou uma foto ao lado de Wesley e disse: tenho certeza que ele vai deixar muita saudade nas pessoas que, assim como eu, tiveram o privilégio de sua convivência. O deputado federal Valdenor Pereira falou que Wesley Guzmão teve uma carreira política de destaque como prefeito do município de Vitória da Conquista, tendo anteriormente exercido o cargo de deputado estadual. O deputado estadual Zé Raimundo também publicou nota em suas redes sociais. Disse que recebeu a notícia do falecimento de Wesley com grande pesar e complementou: em nossas trajetórias políticas já estivemos de um mesmo lado e de lados opostos. No entanto, sempre mantivemos relações civilizadas e respeitosas. Durante o período em que Wesley esteve internado, estive junto com milhares de conquistenses, torcendo pela sua recuperação e saúde. Políticos aqui da região sudoeste também usaram as redes sociais para lamentar a morte de Wesley Guzmão. Em nota, o prefeito de Brumado, Eduardo Vasconcelos, disse: externamos os nossos sinceros sentimentos pela perda de um grande amigo, o prefeito Wesley Guzmão, que aprendemos a admirar pela sua bravura, conhecimento, ideais nobres, promovendo novos tempos para o município de Vitória da Conquista. O ex-prefeito de Vitória da Conquista, Guilherme Menezes, disse: manifesto meu profundo sentimento pelo falecimento do prefeito Wesley Guzmão, vitimado por essa cruel pandemia que tem enlutado tantas famílias. Algumas instituições também se manifestaram. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia decretou luto oficial de 3 dias e, por meio de nota, desejou que a trajetória vivida por Wesley Guzmão possa servir de conforto e de orgulho para seus familiares e que os ajude a enfrentar e suportar este momento de dor. O presidente da OAB de Vitória da Conquista, Ronaldo Soares, afirmou: dia de profunda tristeza pelo falecimento do nosso amigo. Com a morte de Wesley Guzmão, a prefeita Sheila Lemos falou que se sente forte para colocar em prática o compromisso que assumiu ao lado de Wesley para governar a Vitória da Conquista. O nosso desejo era que nós governássemos essa cidade juntos, né? Mas não foi esse o desígnio de Deus. E agora eu tenho um compromisso, né, de governar essa cidade e cumprir o que foi proposto no nosso plano de governo. Então essa é a minha responsabilidade, né, de seguir com os nossos planos de governo, planos que foram traçados por Wesley Guzmão e por mim. É um desafio grande, nós sabemos disso,
Então, me sinto forte, me sinto preparada, né, para seguir com os destinos dessa cidade, como nós traçamos no nosso plano de governo. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, e é que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Erzin Gusmão Pereira era conquistense. Ainda jovem, começou a trabalhar no rádio. Com voz marcante e opiniões fortes, Erzin fez história também no esporte e na política. Erzin Gusmão Pereira nasceu em Vitória da Conquista, no dia 2 de junho de 1948. Filho mais velho de seu Eunildo Gusmão e dona Zilda Gusmão Pereira, o rapaz despertou interesse pelo esporte bem cedo. O rapaz ficou alto e foi convidado pelo professor Norberto Auriche para jogar basquete. Não demorou para Erzin Gusmão fazer parte da seleção conquistense de basquete e trazer muitas medalhas para a Vitória da Conquista. Erzin Gusmão formou-se em Direito e fez especialização em Comunicação e Jornalismo. Mas foi o vozeirão que o levou para aquela que seria a sua maior paixão profissional, o rádio. Alô, amigos, boa tarde. Estamos iniciando pela Rádio Cidade AM 1550 Brasil FM 107,7, mais uma edição da Resenha Geral. Depois de tantos anos no rádio, Erzin Gusmão tomou gosto pela política partidária. No ano de 2008, ele se candidatou a prefeito de Vitória da Conquista pela primeira vez. A disputa foi com Guilherme Menezes, um amigo que se transformara em adversário político. Naquele ano, Erzin perdeu a eleição para Guilherme. Em 2012, uma nova disputa. Dessa vez, Erzin Gusmão levou a eleição para o segundo turno, mas Guilherme conseguiu se reeleger. Em 2014, Erzin foi eleito deputado estadual suplente e chegou a exercer o mandato. Mas foi em 2016 que Erzin Gusmão se elegeu prefeito de Vitória da Conquista pela primeira vez. Ele também disputou a eleição com um antigo amigo, agora adversário político, o deputado estadual José Raimundo Fontes. No ano passado, Erzin disputou a reeleição, mais uma vez com Zé Raimundo, e venceu no segundo turno com quase 98 mil votos. Nós estamos felizes, contentes, eu e Sheila, com esta grande vitória. No dia 7 de dezembro, Erzin Gusmão comunicou que havia testado positivo para a Covid-19. Ele ficou em casa, isolado, e pela internet participou da cerimônia de diplomação promovida pela Justiça Eleitoral. Nos dias seguintes, os médicos resolveram internar Erzin no Hospital SAMUR, em Vitória da Conquista. E no dia 26 de dezembro, ele foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar sequelas da Covid-19. A posse para o segundo mandato foi realizada pela internet no dia 8 de janeiro. O prefeito participou da cerimônia direto da UTI do Hospital Sírio-Libanês. No dia 14 de janeiro, Erzin teve uma melhora, saiu da UTI e gravou mensagens para a comunidade conquistense. Tenho notícia que o governo começou bem, com a nossa vice-prefeita Sheila. No dia 6 de março, o próprio Erzin gravou uma mensagem nas redes sociais informando que tinha voltado para a UTI para receber mais oxigênio. A equipe médica achou por bem que eu voltasse para a UTI. Ele precisava de mais oxigênio para melhorar a capacidade respiratória. Mas no dia 12 de março, o prefeito foi entubado. Erzin Gusmão Pereira lutou pela vida, mas perdeu sua última batalha. Ele completaria 73 anos no próximo dia 2 de junho. Era casado há 46 anos com dona Lucy Gusmão. O casal teve 3 filhos, Thaís, Danilo e Érica. Erzin também deixa um neto e muita saudade. Os nossos sentimentos à família e amigos de Erzin. O BATV volta já. Pra que escolher entre passeios, comprinhas, sair com os amigos ou se divertir na piscina, se você pode escolher o Vitória Imperial da MRV? Seu novo mundo na região central, perto de tudo, com lazer de sonho que vai te deixar grudadinho com quem você ama. E tudo isso está bem perto de ser seu. Olha o tamanho desse subsídio. É só pegar o celular e falar com a gente.
Chegou o Casas Bahia Play. Ganhe filmes e séries do Paramount Plus na compra de qualquer produto pelo app da Casas Bahia. É uma montanha de entretenimento de graça e sem assinatura. Baixe o aplicativo. BATV de volta agora de Salvador para toda a Bahia, com a notícia de que, com o aumento de internações de pacientes de Covid em estado grave, autoridades e representantes da saúde no estado temem o desabastecimento de insumos e remédios essenciais que compõem o chamado kit intubação. Hoje o governador Rui Costa falou sobre a gravidade da situação e o prefeito de Salvador disse que a cidade tem estoque de um desses medicamentos suficiente para apenas 10 dias. A crise de falta de leitos hospitalares diante da piora dos indicadores da Covid-19 se agrava devido a um novo obstáculo: a escassez de medicamentos básicos para a intubação de pacientes contaminados pelo vírus em estado grave. Pelo menos 6 medicamentos usados no tratamento de pacientes com a Covid-19 estão acabando nos estoques dos hospitais privados de todo o país e quase 30 estão em falta no mercado. As informações foram levantadas pela Associação Nacional do Setor. Em Salvador, a prefeitura está com dificuldade de conseguir comprar o rocurônio, um relaxante muscular, e o estoque não dura muito. Todas as cidades do Brasil, e o Brasil em especial, está sofrendo com a falta desse medicamento. Nós estamos tentando adquirir, temos aí garantido estoque para os próximos 10 dias, mas os fornecedores estão sem condições, nesse momento, de nos garantir a entrega. Nós vamos aí adotar todas as medidas, inclusive buscando parcerias com a iniciativa privada, que sempre adquire de forma mais rápida do que o poder público. Quando um paciente é entubado, o objetivo é fazer a ventilação mecânica para os pulmões continuarem funcionando. Durante esse processo, a pessoa precisa receber remédios para anestesia e para tratar o problema do órgão. Então, quando o paciente tem uma infecção muito grave, pulmonar, como é o caso, por exemplo, do Covid-19, o paciente ele precisa ser entubado para garantir que ele venha fazer as suas ventilações, mas não mais agora controlando por si, e sim sendo controlado por um ventilador. Você precisa garantir que o paciente ele vá aceitar o processo de intubação, que é descrito como um dos mais dolorosos da medicina. Então, precisamos sedar, precisamos fazer a analgesia do paciente. A ocupação dos leitos exclusivos para a Covid aumenta desde a segunda quinzena de fevereiro na Bahia. Os dados mais recentes da CESAB mostram que a taxa está em 85%. Mas, além da alta demanda, o tempo de permanência nos leitos tem sido maior, o que aumenta o consumo desses medicamentos. Aumentou barbaramente o consumo e a indústria não está no Brasil mais conseguindo produzir. E a indústria nos informa que não tem previsibilidade para 3 meses. Isso é preocupante, porque não é culpa da indústria, é culpa que explodiu a demanda. E nós temos que pensar também que, além do paciente de Covid que utiliza essas medicações, você tem que ter essa medicação para paciente não Covid, porque os acidentes acontecem, as cirurgias de emergência também acontecem, e você precisa ter soluções. O governador Rui Costa disse que aguarda do governo federal a solução para o problema. Pedi ontem, inclusive, à Procuradoria-Geral do Estado que pegue os dados junto à Secretaria de Saúde e entre no STF para que o governo federal providencie o mais rápido possível alguns medicamentos que nós não estamos encontrando no mercado nacional. Não é admissível o que está acontecendo. A tragédia pode ser ainda maior nos próximos dias. Você imagine se nós não conseguirmos suprimento desses medicamentos, os pacientes podem morrer nos leitos de UTI por falta de medicamentos que ajudam na respiração, fazendo relaxamento muscular. Então, é inaceitável isso. Chega a ser desesperador. Em nota, o Ministério da Saúde informou que 24 estados, entre eles a Bahia, enviaram à pasta informações sobre o consumo de medicamentos para intubação. Além do monitoramento e do apoio aos estados, o Ministério da Saúde disse que também realiza requisição administrativa, compras internacionais, ata de registro de preços e compras nacionais dos medicamentos.
O Ministério informou ainda que foi solicitada a compra de 665.507 medicamentos para o período de 15 dias, conforme o consumo médio mensal. As associações que reúnem intensivistas, hospitais e operadoras de saúde se reuniram com a Anvisa para discutir soluções urgentes para o problema. Todo material e produto médico que nós estamos precisando, que são produzidos em países onde a Anvisa tem correlação e são registrados no país de origem e também tenham acordos com fabricantes no Brasil, eles vão ser importados rapidamente sem nenhum tipo de burocracia. Então, isso ajuda muito. Infelizmente, os números no estado continuam crescendo. Olha só, nas últimas 24 horas, 4.448 novos casos. Já são mais de 762 mil casos confirmados. A média móvel de casos está em estabilidade de menos 10%. Morte nas últimas 24 horas. Ontem, 153, hoje 143. Já são mais de 13.800. E a média móvel está em estabilidade, mas no limite da estabilidade. Taxa de ocupação no estado, 85%. Em Salvador, 85% também. E por causa dessas taxas de ocupação que seguem acima de 80%, o governador Rui Costa fez hoje uma reunião com prefeitos da capital e do interior, onde ficou decidido prorrogar por mais uma semana o fechamento do comércio não essencial na capital e região metropolitana. Dalton contou isso para a gente no início do jornal, mas Dalton, tem outras medidas que valem para todo o estado, né? É isso mesmo, principalmente com relação ao toque de recolher, ele foi antecipado, ele era às 8 da noite e agora passa a ser às 6 da tarde. Isso vale dessa segunda até a próxima segunda, dia 29. E nesse mesmo período, atenção você que frequenta atacadistas e também hipermercados, só vai poder comprar realmente comida. Algumas seções, a exemplo de eletrodomésticos e de vestuários, roupas, vão ter que ficar fechadas, como já acontece com as bebidas alcoólicas. O cliente não pode ir até lá e pegar esse produto para passar no caixa. Então, essas empresas vão ter que fechar esses pontos. Lembrando que hoje o presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar decretos dos governos do Distrito Federal, daqui da Bahia e do Rio Grande do Sul, que determinaram esse toque de recolher que a gente acabou de falar diante desses números horríveis da Covid. Na ação, o governo federal pede que esse tipo de medida, o toque de recolher, só seja válido se for aprovado na Assembleia Legislativa de cada estado. Veja agora o que o governador Rui Costa falou sobre essa nova posição do governo federal do presidente Jair Bolsonaro. Olha, nós vamos, evidente, com a Procuradoria do Estado, junto com a Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, atuar no sentido, e eu tenho absoluta convicção que o STF, que tem dado sucessivas demonstrações de compromisso com o povo brasileiro, de compromisso com a vida, de compromisso com a ciência, vai, mais uma vez, deixar claro que a vida, que a ciência prevalece e não a negação, eu diria, da vida e da ciência não vão prevalecer, na minha opinião, no STF. No mundo inteiro, a humanidade só encontrou duas formas de combater o vírus. Uma é a vacina. A segunda forma é o distanciamento social. Todos os países do mundo, aqueles que têm desenvolvimento tecnológico na sua pesquisa, ciência, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, China, Rússia, Suíça, todo mundo só tem uma forma além da vacina, o distanciamento social. O povo baiano e o povo brasileiro confiam no STF, confiam na Justiça e não vão deixar, com absoluta certeza, o desastre se acelerar ainda mais. Então é isso, está ampliado o toque de recolher, ele foi antecipado das 8 da noite para as 6 da tarde. Isso vai valer a partir da próxima segunda-feira até a outra segunda, dia 29. Sou daqui. Obrigado, Dalton, pelas informações. A gente vai conferir agora como é que está a ocupação dos leitos de UTI Covid por macro-região aqui no estado. Na região Centro-Leste, 88% dos leitos estão ocupados. A região Centro-Norte é a que tem a menor taxa de ocupação, 47%. No extremo sul do estado, 78% dos leitos de UTI estão ocupados.
Na região leste, a taxa hoje é de 84%. O Nordeste baiano está com 63% de taxa de ocupação. Na região norte, 86% das UTIs estão ocupadas. No Oeste, a taxa de ocupação é de 98%. No Sudoeste do estado, ela está em 92%. E na região Sul, a taxa de ocupação hoje é de 87%. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque hoje no nosso portal G1 Bahia. O G1 Bahia que está comemorando aí 10 anos e está chamando você para relembrar histórias curiosas envolvendo animais em todo o estado. Vale a pena conferir e relembrar todas as histórias que marcaram o G1 nesses 10 anos. Salvador tem 25% das famílias com inadimplência. Veja dicas de como você pode negociar essas dívidas e muita gente realmente está precisando disso nesse momento. E criança de 10 anos morre após ser picada por cobra em Queimadas, lá no norte da Bahia. Infelizmente, a família de João Emanuel e de Santos Mendes afirma que o hospital municipal não tinha aí o soro antiofídico para, finalmente, infelizmente, não conseguiu salvar a criança. Mais detalhes é só acessar g1.com.br/Bahia. Gente, chega amanhã em Vitória da Conquista o corpo do prefeito Erzen Guzmão, ele que morreu ontem por complicações da Covid. A gente vai até lá ao vivo falar com o repórter David Fortunato. David, o velório e o enterro terão restrições, né? Olha só, Daqui, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente no nosso BATV, perdão. O corpo deve chegar em Vitória da Conquista neste sábado, a partir das 10 da manhã, no aeroporto Glauber Rocha. O prefeito Erzen Guzmão foi vítima das sequelas da Covid-19, então o corpo deve chegar por volta das 10 horas. Depois, segue para o Salão do Mediterrâneo, aqui na cidade, que fica na Avenida Laura Nunes, e aí deve chegar por volta de meio-dia. Esse momento de homenagens também do velório é bem fechado, bem específico, exclusivo para a família, amigos bem próximos também do prefeito Erzen e ainda lideranças políticas aqui da cidade. Homenagens serão realizadas durante o velório, assim como também culto, já que Erzen Guzmão era evangélico. Depois desse período, no Mediterrâneo, será o cortejo fúnebre entre o Mediterrâneo até a chegada ao Cemitério da Saudade, aqui em Vitória da Conquista. Nesse momento, no cortejo fúnebre, que deve passar pela Avenida Integração e também outras avenidas desse trajeto do Mediterrâneo até o Cemitério da Saudade, será o momento para a população dar o adeus ao prefeito Erzen Guzmão, vítima das sequelas da Covid-19. Já no Cemitério da Saudade, será um momento fechado também para os familiares, um momento de sepultamento e também de adeus ao prefeito da cidade. Sodak, volto com você. Cidade toda comovida. Obrigado, David. Um abraço para todos. Um sábado de tempo instável, céu nublado e chuva a qualquer momento em muitas regiões do estado. Amanhã tem possibilidade de pancadas de chuva no sul, em parte aqui do Recôncavo Oeste e também no norte. Sol entre nuvens nas outras regiões. Em Brumado, amanhã tem sol e muitas nuvens, chuva isolada, mesmo assim faz calor, máxima chegando a 33 graus. Em Juazeiro, onde a máxima chega a 36 graus, pode ter chuva rápida no começo da noite. Em Eunápolis, as pancadas de chuva acontecem a qualquer momento, máxima de 32 graus na cidade. Em Salvador, um sábado de sol entre nuvens, calor e chuva isolada a qualquer momento do dia. Mínima de 24, máxima de 30 graus. E antes de encerrar o BATV de hoje, uma notícia que deixa muita gente na esperança de aliviar um pouco o bolso. Pela primeira vez no ano, a Petrobras anunciou que vai reduzir o preço da gasolina nas refinarias. A medida veio depois de 6 aumentos em 2021. A redução é de pouco mais de 5%, o equivalente a 14 centavos a menos por litro nas refinarias. A expectativa agora é que isso seja repassado também para o consumidor. Mesmo assim, a alta acumulada na gasolina desde o início do ano já passa de 46%. A gente fica por aqui, reveja as reportagens do G1 Bahia. Outras notícias amanhã, no Bom Dia Sábado. Para você uma boa noite, um ótimo fim de semana. A gente se vê amanhã.